não venha para cá. É porque as universidades, elas estão cheias de pecado. Não é só lá não, é o mundo todinho. Tudo fica frio. Bota um pastor moderno na igreja, ela fica morta. Primeiramente, olhe para mim aqui. Vamos lá, vamos começar aqui. O ambiente universitário, nós temos que analisar que o problema não é o lugar. Primeira coisa que eu quero dizer com vocês e para vocês aqui hoje. Diga comigo só para despertar. O problema, não, mas só quem tem boca. O problema não é o lugar. Não, nunca foi o lugar. A universidade não é problema. O mundo não é problema. O próprio Jesus disse em João 17: Pai, eu não os peço que os tire de onde? Do mundo. O problema nunca foi o lugar. O problema é quem está nesse lugar. Mas o lugar nunca foi problema. O grande problema nosso, primeiro, antes de entrar no texto, o grande problema nosso é que nós não sabemos dialogar com a cultura lá fora. E eu quero que vocês me escutem, por isso que eu falei aqui que o problema é muito sério. Não é fácil pregar sobre isso aqui que eles colocaram. Nós somos, eu diria, masoquistas. Gostamos de bater nas coisas sem primeiro conhecê-las, sem primeiro entendê-las e sem procurar um diálogo. Isso não é de agora. Em 1960, com a Revolução Sexual, a igreja não soube dialogar com os temas que surgiram: anticoncepcional, mudança na roupa, a questão da sexualidade. A igreja não soube dialogar no seu radicalismo, na sua religiosidade. E hoje quase todas as mulheres crentes que são casadas, que não querem ter filhos, o que elas estão tomando? Anticoncepcional. E qual foi o problema? Lá atrás batiam, mas não tinha um diálogo. E quando eu falo de dialogar, eu não estou falando de manter amizade com o mundo pecaminoso, porque é o que nós vamos estudar aqui nesse texto de Atos 17. Mas antes de eu entrar nele, eu quero pontuar algumas coisas. O evangelho pode dialogar com uma cultura lá fora? Será se ela pode? É a primeira coisa que nós vamos analisar. A segunda, o que é a universidade? A gente fala, mas a maioria dos crentes estudam nas universidades, ganham dinheiro com formação da universidade. A universidade é um campus aonde se forma doutores, médicos, juízes, aonde a elite pensante, crítica, ela sai da universidade. Diríamos que a universidade seria como o Areópago no tempo de Paulo. Então, se eu sei que a universidade é o campo aonde se concentra a maior ideia epistemológica, a maior ideia da construção do saber envolvendo o homem, a questão existencial, a questão da vida, a questão ética, a questão dos valores. Se eu sei que na universidade há um debate antropológico, sociológico, qual deve ser o meu posicionamento como cristão no campo universitário? Eu posso dialogar com filósofos, eu posso dialogar com ateístas, eu posso dialogar com agnósticos, eu posso dialogar com satanistas. O que a cultura pode me oferecer
eu como crente cheio do Espírito Santo. E essa era uma das brigas dos pais da igreja, Tertuliano e outros mais. O que tem a ver a academia com Jerusalém? O que tem a ver Platão com a fé? Agora escute bem, jovens. Se é na universidade que está toda a centralidade do pensamento humano e da construção da essência do ser humano, como é que a igreja ela vai impactar a universidade se ela não sabe dialogar com a universidade? Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Então, nas universidades nós temos os paradigmas científicos, filosóficos, culturais, políticos, e toda a nossa sociedade ela é influenciada pelo impacto da sociedade. Lugar para se formar crente é a igreja. Lugar para se formar dentista, professor, para se formar juiz, advogado, é o inferno? Aonde é? Vamos lá, aonde é? A universidade. Então, o que seria a universidade? Oficina do diabo? Não. O que seria a universidade? Fábrica de Satanás? Não. Mas na universidade tem os liberais marxistas, na universidade tem da área social, pessoas que seguem a ideia satanista, a filosofia livre. E aí, pastor Zéu? O jovem que está lá no campus universitário. Terceira coisa, veja o campo universitário como um campo missiológico. Vá para a universidade sabendo que você vai para um campo missionário. Assim como tem países anticristãos, como na janela 10x40, cinturão de resistência, políticos que não gostam de evangélicos, o cristão não pode temer e nem fugir da universidade. Mas quando você entra na universidade, você entra com duas qualidades. A primeira, luz. Se a faculdade tem uma ideia boa de formação, você tem uma luz maior, que é Jesus Cristo brilhando dentro de você. Mateus 5,16. O Senhor Jesus Cristo diz: vós sois a luz do mundo. Ah, na universidade tem lésbica, tem homossexual, tem ateu, tem fumador de maconha. Esse é o nosso debate. Agora, eu não vou para lá como um crente fanático louco. Eu não vou para a universidade como um crente sem bagagem espiritual. Qual foi o problema de José morar no Egito? Nenhum. José não teve problema nenhum em morar lá no Egito. E olhe para cá, a casa de Potifar melhorou com a presença de José. Gênesis 39:2, a Bíblia diz: e desceu José para o Egito, na casa de Potifar, e o Senhor era com ele. Gênesis 39:21, e desceu para a prisão, e o Senhor era com ele. O problema não é o lugar, o problema é quem está lá. Se você é um jovenzinho fraco, se você é um jovem só de aparência, a faculdade, a universidade vai te engolir. Não vai demorar tu aparecer com o cabelo cortado no meio. Não vai demorar tu aparecer com um brinco na venta. Hein? Não vai demorar tu dizer que não é mais Manuel. Não vai demorar você dizer que não crê mais na Bíblia. É porque quem foi para lá nunca foi mudado, mas quem sai daqui para lá cheio de Deus, oh aleluia, aí tem diferença. Irmão, só para vocês terem uma ideia, Deus é tão bom, queridos, que Moisés
morou no Egito e ainda teve uma coisa: Moisés frequentou toda a academia do Egito. Atos 7:22, Moisés era formado em toda a ciência do Egito, mas o Egito e a academia nunca entrou em Moisés. Capítulo 1 de Ezequiel, Ezequiel morou junto ao rio Quebar, na terra da Babilônia. Não era mais a terra de Deus, era a Babilônia. Mas a Bíblia diz que lá ele teve visões dos céus. Daniel 1:8 morou também na Babilônia. Um era à beira do rio, o outro era no palácio. Mas tanto faz morar no palácio, na rua, em um casebre. Mas se você tiver Deus na vida, tu pode entrar até no inferno, irmã. Agora quando não é crente, qualquer besteira que o professor de sociologia diz, aí você sai, mudou minha mente essa. Escute, a universidade, vamos gritar isso bem forte aqui, IADESLE, a juventude da IADESLE, digam comigo bem forte: o campo universitário, não, bota para rasgar, o campo universitário vai ser meu campo missionário. Agora dê um recado para eles: se preparem, ateus, céticos, agnósticos, vai aí para dentro da universidade quem é luz e quem é sal. Eita glória! Vira para o teu irmão, agora eu vou fazer que nem o pastor. Vira para o teu irmão e pega, sacode a mão dele aí e diz: vai lá para dentro. Não, diga aí, não é como carne podre não, rapaz. Vai como uma pedra de sal. Não é assim? Entra como uma pedra de sal. Lá tem muita carne podre, mas na hora que tu chegar lá com um sal, eita glória a Deus. Quem glorifica? Só quem glorifica a Deus. Diga comigo: sal. Bem forte, jovem, sal. Eu sei que vocês podem gritar mais alto: sal. Qual é a primeira coisa? Qual é a primeira coisa para você entrar na universidade? Tem que ser o quê? Não, a primeira. Isso, Luiz. A primeira, quando Jesus fala de fós, a palavra fós, a palavra grega fós, é a palavra fósforo, é a palavra foquite, é a palavra farol, é a palavra ideia. Então olhe para cá, lá na universidade tem um pequeno fósforo. Você já leu Tiago 3? Uma fagulha incendeia. Alguns jovens começaram a orar na Universidade de Oxford, e Deus tomou conta. Em Topeka, Kansas, eles começaram a orar e Deus tomou conta. Então não venha para cá não, olha para cá. Não venha para cá, é porque as universidades, elas estão cheias de pecado. Não é só lá não, é o mundo todinho. Até na igreja tem crente sem vergonha. Tem ou não tem? Agora o problema não é o mundo, o problema não é a universidade, o problema não é o lugar. Eu quero saber quem é você. Eita glória! Se você é foz, diga comigo: foz. O pastor falou aqui do fogo. Olha para cá, tudo de crente é com fogo, irmão. A Bíblia diz que a primeira coisa que Deus fez foi a luz. E para guiar Israel durante a noite, bota fogo. E para falar com Israel no Monte Sinai, é fogo. Com crente da Assembleia de Deus, tudo é misturado com o quê? Não é isso, pastor? É com o quê? Fogo. O senhor disse que tem que acender o quê? Fogo. É o fogo. E pregador pentecostal não se aquieta. Está lá em Jeremias capítulo 20, do verso 9 em diante. Ele diz: eu pensei em parar, pensei em deixar de pregar, mas dentro de mim foi como um fogo.
Eita glória, só quem tem esse fogo, só quem tem, só quem tem. Levante a mão, só quem tem. Então, quando eu leio as bobagens de Michel Foucault e do aluno dele, Derrida, quando eu leio a escola de Frankfurt, quando eu leio as bobagens do Marx, eu não estou nem aí, porque o meu mestre falou maior e mais poderoso do que eles. Então diga comigo, o problema, vamos lá, bem alto, o problema não é a universidade. Não é a universidade. A universidade é só um espaço. Agora, quem vai fazer a diferença na universidade é você. Mas para ir para lá, tu tens que ser o que primeiro? Luz. E depois o que? Se não tiver sal, vai virar carne podre. Se não tiver sal, não se conserva. John Stott, ele diz uma coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele entendeu profundamente a cultura dos seus ouvintes, conheceu a literatura deles, dialogou com os seus pressupostos. Mas eu pergunto, irmão, olha para cá, vou já falar de Paulo aqui. Paulo citou os poetas ali de Atenas. Olha para cá, citou os poetas, conhecia a literatura deles, conhecia a epistemologia deles. Paulo conhecia tudo de Atenas e citou. Agora, Paulo se amoldou à cultura de Atenas? Não. Aí tem um irmão que diz, não entra aí não, que o diabo está aí. Pois é que tu tem que entrar para ele sair. Não é assim? Tem irmão que anda com essa. Irmão, não fala com ele não. Ele é um grande ateu. E daí? Aí tu tem que falar com ele para mostrar que tem um grande Deus. Irmão, não fala com esse cara não, que a cabeça dele é maluca. E a tua é mais maluca do que a dele. Tu crê num Cristo que morreu e ressuscitou. Tu crê num Cristo que tu nunca viu. Tu fala num céu que nunca foi lá. É assim, tem um hino aí daquele, como é daquele, eu gosto daquele hino, eu embarquei nessa viagem. Salomão do Reggae, eu acho bom aquele hino. Aí ele disse que tá louco que nem o João Batista, comendo mel com gafanhoto. E é mesmo, irmão. Aí ele disse que olhou para um velho que nem Moisés, que saiu com um cajado e abriu o mar vermelho. É só coisa de louco. Irmão, só quem é louco aí pela fé e em Cristo Jesus, dá glória. E Paulo começou a falar perante as autoridades. Aí o próprio rei disse, Paulo, olha para cá. As autoridades olharam e disseram, Paulo, as muitas letras te fazem o quê? Delirar. Ele disse, eu não estou doido não. É Cristo dentro de mim, da minha vida, da minha alma. Eita, meus irmãos. Então preste atenção nisso. Francis Schaeffer dizia, a igreja, ela não deve abandonar o campo das ideias. Olha para cá. Não tenha medo de ideia não. Tem irmão que tem medo. Não pode ver alguém falando na internet, no YouTube, ele corre com medo. Olha para cá. Francis Schaeffer, ele diz o seguinte: as crises culturais têm origem em crise filosófica. Olha para cá, igreja, olha para mim aqui. Se mudar uma verdade, mudou toda a política, mudou toda a sociologia, mudou toda a filosofia. Aí o crente tem medo de encarar a verdade, ele teme a novas ideias. Não, bora para cá. É para debater isso aqui, vamos debater. É para falar isso aqui, vamos falar.
Quem é universitário aqui? Só quem é universitário. Levante a mão quem é universitário. Não, vou ficar melhor. Fique de pé quem é universitário. Quem é universitário? Fique de pé, só para me ver. Eita, fique de pé. Isso. Agora faça assim com a mão. Se você está aqui, fique de pé. Se você está aqui nesta tarde e é um universitário com Cristo, você não vai ter medo de debater ideias nenhumas. Porque você tem Colossenses 2:3, você tem o maior tesouro da sabedoria que está escondido em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Obrigado, podem sentar. Não tema debater novas ideias. Abraham Kuyper, ele diz o seguinte: não existe um único cenário em toda a terra que não seja declarado, é meu, é de Cristo. Tudo aqui é de Cristo, eu vou temer o quê? Se é para debater criacionismo, evolucionismo, vá, estude a Bíblia, ore, vá. Se é para debater ideologia de gênero, vá. Nós batemos muito de púlpito, irmão. Vamos chamar esse pessoal da política, do juizado, vamos chamar esse pessoal de senado, vamos também debater, dialogar. A igreja não é analfabeta, a igreja não é antipolítica, mas a igreja defende a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Pastor Zé, e como é que a tradição cristã via a cultura? Não existia da falsa dicotomia entre fé e ciência. Os grandes cientistas, se você ler o livro de Rick Nannes, Mentes Pentecostais, ele diz que os grandes cientistas eram homens de fé, temiam a Deus. Então a igreja, ela sabe o que é conhecimento acadêmico. Nós temos duas coisas na academia. Nós temos uma cosmovisão. A cosmovisão da academia é uma. A academia tem uma cosmovisão antropológica, sociológica, filosófica, descentralizada em Deus. Mas a igreja, ela tem também uma cosmovisão. A cosmovisão da igreja, ela se firma em 4 pilares: queda, redenção, criação, transformação. Se tem gente lá na universidade com a sua cosmovisão, defenda a sua. Eu vi um cientista, aliás, eu vi uma pessoa, quando morreu Adalto Lourenço, um grande cientista, defensor da fé. Quando ele morreu, eu vi um cara da academia dizendo assim: nós louvamos aos demônios e a Satanás, que desapareceu da terra esse Adalto Lourenço. Sabe por quê? Porque Adalto Lourenço era um cientista que pela Bíblia ele discutia com qualquer acadêmico, mostrando a grandeza de Deus. Deus está na ciência, Deus está no cosmos, Deus está na filosofia, Deus está na poesia. Os céus manifestam a glória de Deus. Então, como testemunhar, pastor Ziel, em um ambiente universitário? Eu estou dizendo que você não deve se preocupar com o lugar, com o ambiente, mas você deve se preocupar com você. E deixa eu dizer uma coisa: quando você olha para a Bíblia, a palavra de Deus, o apóstolo São Paulo está em um lugar chamado Areópago.
Só que quem vai para o Areópago não é um filósofo, não é alguém formado em química ou apenas em história, de maneira nenhuma. Quem vai para o Areópago é um homem que tem visão espiritual. Quem vai para o Areópago é um homem que tem Deus na vida. Quem vai para o Areópago é um homem que foi até o terceiro céu. Queridos, eu vou entrar aqui agora no texto, mas antes que eu entre no texto, eu quero dizer que o mundo acadêmico, ele é marcado por pluralidade de ideias, cosmovisões diferentes, idolatria intelectual. A universidade, ela não quer saber de Deus, ela não quer saber da fé em Deus, ela não quer saber da Bíblia. Outra coisa, na universidade, o que paira, o que habita lá, é a voz da razão, é a voz da pesquisa acadêmica. O que paira e o que está na universidade é o eu assumindo o lugar de Deus. Então olhe para mim aqui. Se você pensa em ir para a universidade vazio de Deus, você será derrotado. Na universidade tem satanista, tem liberais. Na universidade tem ateu, tem espírita, tem agnóstico. Na universidade tem pessoas que não creem em nada. Olhe para cá. O que você tem na universidade? Homem natural. O que você tem na universidade? Homens com ideias diabólicas também. O que você tem na universidade? Doutores que negam a Bíblia, rejeitam a Bíblia. Romanos capítulo 1, verso 22. A Bíblia diz que na sua sabedoria eles não conheceram a Deus. Verso 23. E transformaram a glória do Deus incorruptível em imagens, quadrúpedes, aves. A universidade está cheia de pessoas assim. O que é que tem na universidade? Verdades humanas. Então, se você olha para mim aqui, jovem, se você é um crentinho ingênuo, é um crentinho bobinho, é um crentinho de aparência, a universidade vai ser o teu laboratório de tormento e de fracasso espiritual. Mas se você é um Estevão de Deus, eita pastor, a Bíblia diz em Atos 6:10, ninguém conseguia resistir à sabedoria de Estevão, porque ele era cheio do Espírito de Deus. Agora bota um jovem que não lê Bíblia, não ora, não vai para a escola dominical, qualquer ideiazinha muda a mente dele, com 2 meses de universidade, ele já está derrotado. Agora bota um jovem que é cheio de Deus, cheio de Cristo, cheio da Bíblia, cheio da verdade. Está lá em 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão a verdade. 1 Pedro 3,15. Santificai a Cristo em vossos corações, estando preparados para responder àqueles que pedirem a razão da vossa fé. Mas olhem para cá. Quando você lê Atos 17, esse texto ele é totalmente progressista. Progressista no sentido de evoluir. Não confunda. Porque esse texto, ele começa mostrando que os crentes de Tessalônica, aonde Paulo chega à sinagoga, ele começa a pregar. E quando ele começa a pregar, a Bíblia diz que Paulo disputou
Diga essa palavra comigo: disputou. Quando Paulo disputava, irmãos, olhem para cá. Essa palavra, eu não vou citar aqui o grego, porque muitos não estudam, então seria uma idiotice minha. Olhe para mim aqui. Essa palavra disputar, ela é forense. Essa palavra disputar é abrir a mente para aceitar uma verdade e debater ela. O apóstolo São Paulo, ele chega em Tessalônica, ele não teme ninguém, ele vai disputar. Agora, como era que Paulo disputava, pastor Ziel? Paulo não disputava tentando falar das duas naturezas de Cristo, tentando provar quem era Cristo. Não, ele disputava abrindo a Bíblia e mostrando pelo Velho Testamento que Jesus Cristo era a promessa de Deus. A disputa de Paulo, ela era tão forte, ela era tão agradável, ele sabia dialogar com qualquer pessoa de cultura diferente, que a Bíblia diz que muitas mulheres gregas e de influência aceitaram o evangelho que Paulo pregava. Segundo lugar, o texto vai progredindo. A igreja de Bereia, Paulo usa, aliás, Lucas usa uma expressão de nobre, de realeza. Isso é no grego clássico. Mas no grego de Lucas, quando ele diz os crentes de Bereia eram mais nobres, ele estava dizendo que esses crentes estavam dispostos a ouvir a mensagem e examinar na sua essência o que ela dizia. Esses crentes não eram acríticos, esses crentes ouviam a palavra, mas eles não queriam qualquer bobagem. Os crentes de Bereia eram crentes saudáveis. Hoje tem jovem que qualquer bobagem ele come. Qualquer pregador com lorota ele aceita. Jovens, deixem de serem ingênuos. Se o pregador vier pregar, fique sentado, abra a sua Bíblia e confira o que ele está pregando. Nós temos uma juventude tão pobre que não sabe dialogar com ateu, não sabe dialogar com satanista, não sabe dialogar com uma pessoa que nega a fé. Por quê? Porque não é como bereano, não se abre para a verdade. Eu vejo tanta loucura em púlpito, eu vejo o pregador dizendo tanta besteira, sem Bíblia, e a juventude cai. Corre, 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 salta dessa galeria. Pare, saltar para quê? Para que eu vou correr aqui dentro? Qual é o propósito de eu correr aqui dentro? Não, eu estou cheio de poder, pois corre lá para a boca de fumo pregar o evangelho. Corra para o presídio para pregar o evangelho. Nós temos que ter nobreza. Não podemos ser meninos na fé. Isso aqui é congresso de juventude, e eu aproveito para dizer a verdade. Eu sou pentecostal da cabeça aos pés, mas eu não sou pentecostal doido, eu sou pentecostal como bereano. Eu quero saber o que ele está dizendo da Bíblia. Eu quero saber se é a verdade da palavra, porque João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade libertará. Então olha para cá, igreja, jovens. Tessalônica, Paulo disputa. Bereia, termo nobre, real. E agora Paulo chega em Atenas, cidade de cultura grega romana. Atenas, centro da filosofia. Atenas, olhe para cá para você pegar. Atenas, grande local de filósofos estoicos e epicureus.
Atenas, cidade cosmopolita, cidade de grande sabedoria. Quem vai estar em Atenas? Paulo. Mas a temática é: como é que eu vou testemunhar em um ambiente, a minha fé em um ambiente universitário? Vem para cá, olha para cá. A primeira coisa é que o texto nunca diz que Paulo era culto. O pastor pregou agora isso aqui. Primeira coisa, Paulo, o texto nunca diz que Paulo era culto. Hoje nós estamos vivendo quase uma academia platônica, como falou o pastor, dentro da igreja. Cada um quer mostrar que tem mais conhecimento do que o outro. Agora, Paulo nunca pregou cultura ou evangelho como cultura. Ele usava a cultura como um instrumento para ter acesso. Olha para mim aqui, porque nós estamos confundindo as coisas. Em primeiro lugar, se você quer ir para o ambiente universitário e testemunhar, a primeira coisa que eu vou te dar um conselho: seja impactado por Deus. Olhe para cá, jovem. Não vá para a universidade vazio de Deus. Vá impactado. Não vá com gracinha. Não é porque eu acabei de ler um livro de John Piper, eu estou preparado. Tu não está preparado para nada. Eu li toda a coleção de C.S. Lewis. Está preparado para nada. Eu terminei de me formar. Não é isso. O Paulo que vai para Atenas não é só o intelectual. Quem vai para Atenas é um Paulo impactado por Deus. Oh, aleluia. Irmãos, quando nós lemos aí o texto, a Bíblia diz, e eu vou fazer a pergunta aqui: quando Paulo ficou em Atenas, esperando os obreiros voltarem, o que a Bíblia diz? Como é que ele ficou em Atenas? Ei? Olha aqui, tu é o escritor, né? É o escritor, cadê o livro dele? Aqui, ó, tá um bom livro, eu vi aqui o início, prefaciado aí pelo pastor Raifran. Tá aqui, ó, batizado com o Espírito Santo. Muito bom, temática boa, eu vi aqui os pontos, né? E aí aqui é muito importante o jovem cristão adquirir essa obra, viu? Pronto. Mas tu disseste o quê do Paulo? Ele foi como para Atenas? Ficou agoniado. Quando Paulo chegou em Atenas, ele ficou: eita, aqui é lindo. Cidade filosófica. Eu vou já explodir aqui com o meu vocabulário. Eu vou já mostrar que eu tenho cultura. Foi assim? Quando ele ficou em Atenas, olha para cá, olha para cá. Quando Paulo ficou em Atenas, o espírito dele ficou angustiado. Só que na Septuaginta, angustiado aqui é cheio de ódio contra o pecado. Angustiado aqui é agir como profeta de Deus. Eita, meu Deus. Irmão, bota um crente cheio de Deus no meio do inferno, que já melhora. É assim ou não é? Agora bota um crente moderno, tudo fica frio. Bota um pastor moderno na igreja, ela fica morta. Irmão, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Olha para cá que agora eu peguei. É pastor botando bonezinho, virando para trás. Aí ele entra comendo pipoca na igreja. Os jovens também pulando. Tem jovem que acha bom, mas na hora que o demônio bate, na hora que o inferno chega, não estão preparados. Porque isso aqui é para quem está impactado de Deus. Eita, glória a Deus. Olha para cá. Tem líder e tem crente, e tem jovem que é como Arão. No dia que o Moisés sai, a congregação vira um inferno.
Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A mesma expressão, olha para cá. Quando Paulo chegou em Atenas, ele ficou angustiado. Agora eu vou perguntar à juventude: por que Paulo ficou angustiado? Bora. Por que Paulo ficou angustiado? Por causa do pecado. Olha aqui, ó. Olha para cá. Ela disse: por causa do pecado. Vocês sabem como é que um homem de Deus se posiciona contra o pecado? Não é lendo livrinho, não. Não é citando teólogo, não. A Bíblia diz em Êxodo 32:19: e quando Moisés desceu do monte, que ele viu a casa bagunçada, a Bíblia diz que ele se revoltou, quebrou o bezerro, moeu ele, torrou ele, cozinhou e deu para o povo beber, e mandou matar quem era idólatra, e depois gritou: quem é do Senhor, venha para cá. Pastor, é porque eu estou aqui na universidade, e aí, não, se não foi impactado por Deus, olha para cá, ele desce, é impactado, tem um espírito profético, se levanta para pregar, e a Bíblia diz que em Atenas ele se revolta contra o pecado. Olha para cá, jovem, quer ir para a universidade e ter o mesmo espírito de Paulo? Escute, coma primeiro a Bíblia. Levante a tua Bíblia aí, levante. Só quem trouxe a Bíblia, levante ela. Levante ela. Ezequiel capítulo 3, verso 1: come o que eu te dou, come o que eu te dou. Deus só ia usar Ezequiel se primeiro ele comesse a palavra, para não ser contaminado ali na Babilônia. Então, em primeiro lugar, seja impactado por Deus. Queridos, meu Deus, vocês se lembram do Richard Dawkins? Que aquele cara dizia de Deus era um absurdo. Irmão, vocês pensam que o mundo está com brincadeirinha com crente? Vocês pensam que os doutores da universidade, eles estão com brincadeirinha com crente? Olha para cá, a Bíblia diz que eles chamam Deus de nada. Salmo 14, 1: diz o louco no seu coração: não há Deus. Existem homens da universidade que não querem saber da Bíblia, que não temem a Bíblia, que não temem a Deus. A universidade, ela é marcada primeiro pelo naturalismo. Tudo que entra na universidade, marcado pelo naturalismo. Não há intervenção divina, não há poder de Deus, não há nada de causa divina. Tudo é cientificismo. Deus não existe. O mundo existe pelas suas causas naturais. Como é que você vai entrar na universidade se ela já é naturalista? Segundo, todas as universidades do mundo são relativistas. Não existe verdade absoluta. Todas as universidades são relativistas. Terceiro, todas as universidades são secularistas. O secularismo não diz que Deus não existe, mas dizem o seguinte: não é possível uma experiência pública, é subjetiva, é particular, tire Deus do cenário. Em quarto lugar, toda universidade, na sua maioria, o pastor já pregou aqui, ela segue linha marxista. O que resolve é a matéria, é o processo econômico, não tem nada a ver com Deus. E o pior agora, com a ideia da pós-modernidade, de François, quando ele entra com a ideia de massacrar as metas narrativas,
Essa história da Bíblia é mentira. Cada um tem a sua verdade. Como é que você vai entrar neste universo, jovem? Estes são os pilares das universidades. Primeiro, seja impactado por Deus. Segundo, o apóstolo São Paulo, quando ele chega em Atenas, ele foi inteligente. Ele era impactado por Deus, cheio do poder de Deus, mas não era um otário, não era um besta e não era um desinformado. Eu andando na vossa cidade, eu vi que vocês são extremamente religiosos. Olhe para cá. Paulo, ele usa a epistemologia deles, usa os pressupostos filosóficos, discute com os estoicos e epicureus, entra no maior centro de religiosidade e de cultura da época, o Areópago. Mas Paulo sabia dialogar. Paulo sabia, por exemplo, falar de cultura com eles. Inclusive ele cita Epimênides, ele cita Arato, quando ele faz a expressão clara: nós somos também geração. Eles viram que Paulo era um homem culto, era um homem de autoconhecimento. Só que aqui o apóstolo São Paulo não mistura evangelho com cultura. Cultura secular é cultura, geografia é geografia, história é história, medicina é medicina. Evangelho é Cristo morto e ressuscitado para a nossa salvação. Agora, irmãos, imagine um homem do tamanho da cultura de Paulo pregar o evangelho. Ele primeiro mostrou toda a cultura, mostrou a cultura, mostrou a literatura, mostrou a filosofia estoica de epicureus, de Zenão, mas agora ele mantém o evangelho. É a segunda coisa. Se você quer pregar na universidade, se você quer ser um instrumento na universidade, sabe o que você deve fazer? Focar no evangelho. Primeiro, não tenha vergonha de dizer para o professor de geografia, para o professor de filosofia, que quem é o criador de todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso. Paulo, ele abre a boca, depois que ele fala da cultura, ele diz: o Deus que fez o céu. Esse é o que eu estou pregando. Gênesis, primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra. Segundo, ele fala do Deus autoexistente. Ele diz: esse Deus de vocês, fabricados por vocês, que vocês carregam, o meu é diferente, é autoexistente, não habita em templos feitos por mãos de homens. Êxodo 13, 3, 14, eu sou o que eu sou. Segundo, ele diz: nele nos movemos, existimos e somos, porque dele somos geração. Ele está mostrando o Deus que sustenta todas as coisas. Terceiro ou quarto, ele fala do Deus, Isaías, quando você lê 57:15, ele mostra o Deus transcendente, o Deus que está aqui, o Deus que está lá, mas o Deus que é imanente, o Deus que está dentro de você. Mas em último lugar, Paulo, ele não pregou cultura em Atenas, ele não pregou filosofia em Atenas, ele apenas usou como instrumento introdutório, prefaciatório. Paulo pregou, foi o evangelho. Em 1 Coríntios 2, Paulo diz: eu não quero tratar de outra coisa,
senão de Jesus Cristo, este ressuscitado. Eu me lembro que eu fui pregar em Barra do Corda, e quando eu fui pregar lá, eu era na época professor de biologia. E aí minha esposa trabalhava mais do irmão dela com a mocidade, e me convidaram para ir pregar. Lá na época era o pastor Silvestre, estava eu, estava pastor Cavalcante na época, e de manhã, poder de Deus, pastor Cavalcante pregava, e eu também preguei. Aí na primeira noite eu preguei sobre o homem, e eu gostava de memorizar tudo da biologia. Eu descasquei o homem todinho, desde o potássio que tem nele até os 208 ossos, tirando os pequenos, eu descascava tudo. E quando terminei, eu ia saindo, e uma irmã, eu ouvi uma perguntar para a outra: você gostou do culto? Ela disse: eu estou gostando da festa, mas eu estou gostando mais daquele outro pregador, porque ele gosta de pregar é a palavra. Aquele moreninho gosta de dar aula de biologia. Vocês sabem qual é o problema nosso? É que nós estamos transformando o púlpito em galeria de homens cultos. Aqui a igreja não quer doutor em filosofia, aqui a igreja quer profeta de Deus com palavra viva do céu. Nós não desprezamos a cultura, nós não desprezamos a ciência, mas cada coisa no seu lugar. Observem, queridos, outra coisa, o apóstolo São Paulo, eu tenho dificuldade de olhar para um sermão expositivo de Paulo, porque aqui, Paulo, em um dia só, ele pregou salvação, criação, ele pregou sustentação do universo, e sabe o que ele pregou mais? Arrependimento. E para finalizar, ele pregou juízo final. Hoje você quase não encontra pastor pregando o juízo final. E você quer saber mais? Pregou a ressurreição. E para encerrar, quando Paulo termina, a Bíblia diz que quase todos ali rejeitaram ele. Apenas 2 ou algumas pessoas creram no que Paulo pregou. Mas Paulo, olhe para cá, em último lugar, o pregador do evangelho, ele não está preocupado com quem não vai receber ou quem vai receber, mas ele é fiel em entregar o recado de Deus a quem quer que seja. Se vocês observarem o texto, a Bíblia diz: e como ele pregou, 32, e como ele pregou na ressurreição, alguns escarneciam, e assim Paulo saiu do meio deles, e chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais Dionísio e Dâmaris. Só esses aqui que acreditaram. Eu pergunto, Paulo ficou preocupado? Paulo ficou preocupado? A questão não é quem vai aceitar. Antigamente eu tinha muita dificuldade. Quando eu pregava, o crente não dava glória. Eu achava que eu estava em pecado ou frio, mas eu dizia: não, eu não estou em pecado. Só que depois eu fui analisar na Bíblia. Os maiores homens de Deus tinham sermão ou sermões rejeitados. E aqui está o exemplo de Paulo. Paulo pregou e um jovem caiu da janela, dormindo na mensagem dele. Então olhe para cá, o mensageiro não tem que esperar a reação do povo. O mensageiro não tem que esperar aplauso da multidão. O mensageiro não tem que esperar glamour da multidão. Aqui não é astro de Hollywood, aqui não é calçada da fama, aqui é pregador pregando a mensagem para salvação e condenação. Meu Deus, meu Deus,
Paulo não reagia. Olhem para cá, Mateus capítulo 13. Eis que o semeador saiu a semear. Meu dever é lançar semente. Se tu der glória, amém. Se tu não der glória, eu não estou nem aí para tu. Que eu estou pregando é o evangelho. Se eu estivesse falando de mim, era outra coisa. Aí tem irmão que diz assim: irmão, fui ouvir o pastor, eu pensei que ele tinha mais unção. Eu não estou preocupado com isso não. Eu estou preocupado em entregar isso aqui fielmente. Quem glorifica a Deus? Só quem glorifica a Deus. Olha para cá, não entre na universidade querendo converter ninguém, mas entre na universidade. Diga para o seu professor: olha, professor, eu sei que o senhor é naturalista, ou talvez o senhor é cético, ou talvez o senhor não crê, mas eu tenho só um recado. O nosso Deus, Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. O nosso Deus foi quem criou o homem. Não, mas é o macaco, eu não estou me importando, foi Deus. Se você crê, amém. Se não crê, dê o seu recado. E daquele sangue você vai estar livre. Olha o que diz Ezequiel: falando tua palavra e ele não ouvindo, tu ganhaste a tua vida. Agora a responsabilidade é de quem ouviu. Mas se você não entregar, eu vou cobrar de ti. Então olha para cá, não se preocupe com quem vai aceitar ou não vai. Isso é questão divina. Entregue a palavra. Entregue a palavra. Quando teve a pandemia, eu pregava só para os bancos. Eu aprendi a pregar para lugar que não tem gente. Então eu nem me importo se tu reage ou não, porque o meu dever é ser fiel a esta palavra. Porque se eu for fiel a esta palavra, quem vai me recompensar é o Senhor Deus Todo-Poderoso. 1 Coríntios 23. Eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. Romanos 1,16. O evangelho é poder de Deus. Pregue ele e deixa Deus fazer a obra. Fique de pé. Aleluia.